o que você está fazendo? Tudo bem? Olha, eu estava justamente gravando um vídeo para te contar os prós e contras de morar no Japão. O lado bom, o lado ruim. Mas deixando de lado os vídeos sobre o que eu mais gosto do Japão, o que eu menos gosto do Japão, os choques culturais. Mas, na minha opinião, são coisas com vantagens e desvantagens. De se mudar para o Japão, se você não é japonês, obviamente, de um ponto de vista estrangeiro, latino. Mas a questão da política é um país onde realmente você pode ser apolítico e ninguém se importa com a sua ideologia política. Ninguém se importa com o que você pensa sobre tal coisa, se você é a favor, se é contra tal coisa ou do que não é política. Mas se trata de ideologia, se alguém concorda com tal coisa, discorda de outra coisa, você pode viver tranquilo, sem esse estresse de ficar falando e discutindo política. Pelo menos eu gosto muito de não viver discutindo política com ninguém. Que bom. Sobre o preço do aluguel, o aluguel aqui é muito caro. E, bom, além do preço do aluguel, o espaço dos apartamentos é muito pequeno. Ou seja, $700 por, sei lá, 20, 30 metros quadrados. Menos, 30 não, 20 metros quadrados. $700. Depende muito da região. A questão é que se você se muda para a cidade, é muito raro pagar menos de $500 por mês. Já é diferente se você se afasta da cidade, de áreas confortáveis, centrais para alugar. Formalmente, é mais provável começar com um kitnet primeiro. Poxa, que ruim. É um país onde sempre há novas atividades para fazer. Portanto, você pode constantemente encontrar coisas diferentes. É como se você nunca fosse se entediar, pelo menos para sair e passear. Além disso, é bom chegar na fase adulta e já era. Você pode começar a conhecer o país do zero e lugares gratuitos. Há muitos locais gratuitos na cidade onde você pode passear e tirar fotos. Além disso, no Japão, especialmente em Tóquio, as 4 estações do ano são muito bem definidas. E isso é ótimo, porque depende da estação. Você tem diferentes atividades, diferentes comidas para experimentar. Tem comida de verão, comida de inverno, você pode aproveitar isso, e é algo incrível. Sim, o verão é muito marcado. Se no Japão não existisse o verão, seria o paraíso porque é muito pesado, muito úmido, muito sufocante. Apesar de haver muita costa, a maior parte da costa da cidade é só porto. Portanto, não há muita atividade de praia dentro da cidade de Tóquio. Que ruim! Além disso, tudo é caro, tudo sai muito caro. Onde quer que você vá passear, sempre o gasto é muito grande. Desde o transporte à comida, especialmente em áreas turísticas com refeições e souvenirs voltados para turistas, tudo é muito caro no Japão. Ou seja, você pode economizar muito dinheiro se não sair de casa. Mantendo uma boa economia doméstica, é possível economizar muito dinheiro. Mas em uma saída, se você não contar bem as moedas, pode se ferrar. E depois, no final do mês, vai ser difícil porque você gastou tudo na saída. E se sair para beber, também gasta muito dinheiro. É isso, porque realmente é um país muito caro. Que ruim. Pró, a questão da burocracia. Os trâmites no Japão são rápidos. Isso é bom. Tem muita burocracia. Mas se você sabe como se virar e segue as instruções direitinho, os trâmites são rápidos. Por exemplo, a Lori tem que renovar o visto dela a cada poucos anos. A primeira vez que tivemos que fazer o trâmite de renovação do visto levou um tempo. Tivemos vários dias para pegar os documentos e tudo, e desde então, sempre em um papel, anotei tudo o que era necessário e em um dia consegui fazer todos os trâmites. E isso que eu tinha que ir em pelo menos 3 prédios municipais. E se começássemos cedo, fôssemos à prefeitura pedir um documento e, do outro lado, pedíssemos o outro, etc., resolvíamos toda a papelada em um dia. E não só os serviços municipais, mas, na verdade, os serviços em geral são rápidos. Se você ligar para reclamar com uma empresa de internet, por exemplo, eles respondem rapidamente. Apesar disso, nunca tive problemas com internet ou telefone a ponto de precisar entrar em contato com a empresa. Só agora percebi que nunca precisei ligar para fazer reclamações. Sim, eles resolvem tudo bem rápido. Tudo relacionado a serviços é muito eficiente. Um ponto super positivo. Que bom! Adoro fingir que nada está acontecendo. E só venho caminhando.
É um costume idiota. Mas enfim, eu gosto. O contra é o exato oposto do anterior. Embora os trâmites sejam rápidos e os serviços sejam bons, o Japão é o país mais burocrático do mundo. Você, quando precisa fazer um trâmite, tem que escrever, escrever e escrever. E ler e preencher formulários, mesmo pela internet, mas a gente tem que viver da papelada. É incrível. Todos os setores têm seu escritório. Eu, por exemplo, sou eletricista. Somos operários. Mas na empresa onde trabalho, tem um escritório. Onde tem gente que precisa receber salário para fazer todos os trâmites da empresa. Porque é assim. Há burocracia demais no Japão. É preciso papel e trâmite para tudo. Tem trabalho demais com papelada no Japão. E se você não sabe o idioma, fica bem complicado. Pró, a alimentação. Eu sou o pior exemplo de alimentação. Afinal, sou um gordo asqueroso. Mas além do meu estado, temos que aceitar que a alimentação japonesa é muito boa. Ou seja, come-se de tudo. Muitos vegetais, muito peixe, não tanta carne vermelha. Ou seja, depende do autocontrole que você tem sobre o que comer. Mas a questão é que, para escolher, você sempre tem muitas opções que são saudáveis e gostosas. O Japão é um dos países com maior expectativa de vida do mundo. E um dos fatores mais influentes nisso é que a alimentação é muito boa. A qualidade dos produtos sempre tem seu outro lado, como o lamen. Como eu gosto muito de lamen, é por isso que estou assim. Quando a gente quer comer algo rápido, não precisa necessariamente ser porcaria, só gordura. Tem comida rápida que você compra em uma loja 24 horas. E pode ter comida que, no geral, você pode considerar mais ou menos saudável. Contra do contra da anterior. A questão da comida é que se você sente falta da comida do seu país, aí você está bastante ferrado. Se por acaso existir um restaurante do estilo do seu país que tenha o verdadeiro sabor do seu país, vai sair bem caro para você. Normalmente, muitos dos ingredientes que se usam, por exemplo, na Argentina, aqui são ingredientes caros. Por exemplo, a gente gosta muito de queijo. Aqui, embora existam muitos produtos que levam queijo, não é o mesmo queijo e não tem a mesma qualidade que tem na Argentina. E o queijo aqui é muito mais caro. Churrasco? Esqueça, é muito difícil comer um aqui. Não só pelos cortes, que aqui não são cortes que se vendem aqui. Você tem que procurar importado em uma loja brasileira, onde vai sair um pouco mais caro. E além disso, como as casas aqui não têm quintal, você não tem onde acender uma churrasqueira. Numa praça não pode, ou talvez em camping, onde você pode alugar um espaço onde tem churrasqueiras ou quando der. Pró, e esse é bastante pessoal. Depende do ponto de vista. Pode ser algo negativo para alguns. Mas se tem algo que eu não sinto falta, é a constante presença do catolicismo, do cristianismo, essa questão da religião. Pelo menos dessas que acabei de mencionar. Porque, bom, já fiz um vídeo sobre o que é o shintoísmo, a religião japonesa autóctone. Mas o fato é que eu adoro que aqui ninguém enfie religião em tudo. De qualquer forma, se você é religioso, há igrejas. Inclusive, se você gosta de pagar o dízimo, há igrejas onde você pode pagar seu dízimo tranquilamente. Administrado por brasileiros, não sei. Contra. É difícil se adaptar completamente a um novo país. É incontável a quantidade de costumes, de regras não escritas que existem no país. Ou seja, a cultura japonesa é muito diferente da que nós, latinos, estamos acostumados. E o fato é que a gente diz sim, adoro a cultura do respeito, concordo com tudo. Mas quando a gente chega aqui, realmente não sabe o que é falta de respeito e o que não é. O que é certo, o que é errado. Tem algo que se fala muito no Japão, que é kukyoyomu, ou ler o ar. Isso é algo que você tem que fazer o tempo todo. Você precisa ler o ambiente, perceber como está a situação e, de forma silenciosa, analisar o que está acontecendo e o que precisa ser feito para não ficar mal na fita. Ter tato, digamos. Você acaba parecendo grosseiro e nem percebeu. E isso é algo que acontece. Tudo bem, é uma questão de ir se acostumando e você meio que não vai perceber até passar por isso.
costumes, tradições, rituais de casamento e funeral, todas essas práticas culturais. Diariamente você terá algo novo para aprender, o que é positivo. Mas é ruim porque você se sente estranho, o ignorante que não sabe sobre isso. Pró. Se você não tem grandes pretensões, não vai sofrer com desemprego, ou seja, sempre tem trabalho. Sim? Bom, pode ser por causa da pandemia, digamos. Em uma época normal do país, conseguir trabalho em si não é difícil. Depende muito do que a pessoa pretende. Se você vier com o objetivo de trabalhar no que for, vai encontrar trabalho no que for, mesmo sem saber o idioma. Com esforço e vontade, sempre é possível conseguir trabalho. As famílias e as amizades. Uma coisa básica, mas tem muita gente que talvez nunca pensou nisso, nunca considerou. E chegam ao Japão, sentem falta da família e dos amigos e acabam voltando para a Argentina. Porque conheço um caso de alguém que voltou para a Argentina e não aproveitou o seu working holiday, voltou depois de algumas semanas. E é uma pena. Portanto, embora seja óbvio, é algo que precisa ser destacado pelo fato de que você vai se afastar das pessoas que você ama. Muita gente diz que um dos grandes problemas é a questão de fazer amizades. Ter amigos no Japão. Depende. Antigamente era mais difícil, mas hoje, com a internet, há grupos no Facebook de pessoas que se reúnem, de argentinos, por exemplo. Se você aprende o idioma, bom, o que você precisa saber? Se tiver resistência ao álcool, ou se você goste de beber álcool, pelo menos, não necessariamente álcool, mas se você consegue socializar com japoneses, se você vai beber em um bar, ou procura algum bar pequeno, onde só vão japoneses, e às vezes são japoneses que querem conhecer estrangeiros, daí você pode fazer amigos. Eu tenho um amigo que tem um monte de amigos japoneses, mas o cara se dedicou muito, estudou muito o idioma. Da mesma forma, tenho vários amigos que não aprenderam nada de japonês. Mas eles se reúnem o tempo todo com amigos do mesmo país. Portanto, a questão da vida social depende muito de cada um, da vontade que você tem de se reunir com outras pessoas. Pró. Viver em um ambiente limpo. Não tem preço viver em um país onde as ruas são limpas. Isso é muito importante. Sim, é um país que produz muito lixo, especialmente plástico, e eu já mencionei isso antes. Que simpático o garotinho ali. O importante é que todo esse plástico não está jogado na rua. E além disso, a limpeza nos banheiros, a limpeza nos transportes públicos, a limpeza no trabalho, a limpeza em todos os lugares. Japão não. Eu não posso defender o Japão como um país que não polui de jeito nenhum. É um dos países que mais produz dióxido de carbono. Mas, pelo menos, não existe a poluição que há, por exemplo, na China ou na Coreia, que muita gente acha que é a mesma, essa mesma poluição, a que existe no Japão, mas não é assim. Tudo bem. Além da pandemia, o Japão sempre usou. É um país que sempre usou máscaras, o que tem suas explicações de que são para... No inverno, eles usam muito para não pegar resfriado, para não passar doenças para os outros. Enfim, a máscara não é usada por causa da poluição, mas por outros motivos. Mas pelo menos não se vê aquele ar poluído que já dá para ver a olho nu, que faz arder os olhos. Isso, felizmente, não acontece. E vendo esse parque com crianças brincando, me lembrei de outra coisa. Muito importante é que o Japão tem um ambiente excelente para criar crianças. De fato, sempre há parques para crianças brincarem em segurança. As crianças são muito bem cuidadas, tanto quando vão para a escola, quanto quando saem da escola. Eles controlam bastante para garantir que as crianças frequentem as aulas. Por exemplo, faltar à aula. Faltar à escola no Japão é algo muito raro. Se seu filho não vai à escola, eles ligam para você. Além disso, as crianças também têm medidas de segurança. Por exemplo, elas sempre carregam um tipo de alarme. Elas o penduram na mochila caso apareça alguma pessoa suspeita e podem acionar o alarme para fazer barulho e chamar a atenção. Ou, por exemplo, as crianças sempre aprendem a cumprimentar a polícia e a polícia tem que retribuir o cumprimento às crianças. Porque eles sempre querem tentar criar uma conexão entre as crianças e a polícia, para que as crianças estejam familiarizados com a polícia e saibam que sempre podem procurá-los.
Porque as crianças têm que considerar a polícia como pessoas de confiança. Sabem que são pessoas a quem podem recorrer. E isso é muito bom. Além disso, achei um ponto bastante importante destacar. Sim, é muito mais amplo, mas no geral o Japão é um país muito bom para educar crianças. Contra, duvido que essa seja uma razão para você dizer: não vou morar no Japão por isso, mas é algo para se levar em consideração. São os desastres naturais, como tufões e terremotos no Japão. A montanha mais famosa do país é um vulcão que, tudo bem, faz 300 anos que não entra em erupção, mas não deixa de ser um vulcão. O Japão está bem preparado para tudo, e eu moro aqui desde os 15 anos. O pior que passei foi o terremoto de 2011, mas, pessoalmente, não sofri tanto. Inclusive, já fiz um vídeo contando minha experiência. É um país que sofre ou já sofreu todo tipo de desastre natural. Os que já aconteceram e os que ainda podem acontecer. E mesmo assim, o país se mantém muito bem. Ninguém te incomoda. É um país onde ninguém te enche por nada. E isso é demais. Muita gente, quando contei que a polícia atende chamados de vizinhos que fazem muito barulho, diz: "Ah, você com certeza é desses vizinhos que fazem muito barulho." Não, de jeito nenhum. Além disso, se acontecesse eu saberia quem é, pois só tenho um vizinho ao lado. Mas isso já aconteceu com amigos meus que fizeram uma festa no apartamento. E claro, aí sim eles tinham vários vizinhos e algum deles chamou. E você se sente tão bem justamente por não ter vizinhos que colocam música no máximo num sábado à noite. Se você é um cara e se veste de Sailor Moon na rua, algumas pessoas vão ficar tipo... Mas ninguém vai te encher. Ninguém fala nada. E vamos combinar que, se alguém te zoar, faz isso pelas costas. Mas enfim, ninguém te enche ou incomoda. E isso é crucial. Contra. E isso é para pessoas específicas. A questão dos tamanhos, das medidas. Se é uma pessoa muito obesa ou muito alta, você está ferrado porque não vai conseguir nada do seu tamanho de roupa. As porções de comida japonesa não vão dar para você. Bom, eu, por exemplo, que estou acima do peso, mais ou menos consigo lidar com isso. Também não é que eu seja tão gigante, então consigo roupas do meu tamanho aqui. Embora, bom, as camisas que eu sempre uso e compro são importadas da marca Lucky 13. E as meninas são as que mais podem acabar sofrendo, porque se forem um pouquinho maiores, é que é muito fácil ser um pouco maior que uma japonesa. Quer dizer, as japonesas são muito, muito pequenas. Uma garota ocidental que tenha, sei lá, cerca de 1,70 m já vai ter dificuldade para conseguir as coisas do tamanho dela. Tantos sapatos, roupas, vestidos, o que for, é um problema. Bom, este é o templo onde estão os túmulos dos 47 Ronin. Então vamos deixar um par de incensos para os 47 Ronin. Parei aqui por acaso, viu? Porque achei um mapa, estava meio perdido. E bom, acontece que parei aqui mesmo. Eu estava caminhando, comecei a andar e de repente pensei, mas está aqui perto do... Que bom! Último Pro. Se você for estrangeiro, vai poder apreciar um monte de coisas que não existem no seu país. E essas são coisas que, embora você tenha que se acostumar e se adaptar constantemente, ao mesmo tempo pode aproveitar e apreciar todas as coisas boas que o Japão tem. E isso é algo que se tem e se aprecia mais com um ponto de vista de estrangeiro, de alguém que não é nativo. E é uma vantagem muito importante. Acontece que é algo muito abrangente. Já estou na estação para ir para casa. Último contra. É difícil sentir que você está em casa? Como a gente se sente, sabe? Sentir que pertencemos a essa mesma sociedade ou não, já depende muito de cada pessoa. Mas bem, além de tudo isso, o que eu sei? Para mim, o Japão é um país lindo. Eu adoro o Japão. Tem suas coisas boas, suas coisas ruins, então é isso. Um abraço pra você, sua família, seu bichinho de estimação e pro chato do seu vizinho. Tchau! Já posso ir embora.